Senhora presidenta, deputados e deputadas dessa casa, todos aqueles que nos assistem da TV Alerj, acho que esse local aqui é um local muito importante para que a gente possa se posicionar também o parlamento sobre as questões que afetam cotidianamente as pessoas. Então, a gente precisa falar sobre a chacina que ocorreu em São Gonçalo, no bairro de Porto Velho. Foram 4 mortos e 7 feridos. É importante, senhora presidenta, ressaltar que em 2017 foram registradas 21 chacinas, com 71 pessoas mortas, enquanto em 2018 foram registradas 49 casos e mais de 180 vítimas fatais. E isso, senhora presidente, é gravíssimo. A chacina que ocorreu no dia 26, em Porto Velho, em São Gonçalo, demonstra o quanto que a gente precisa de uma política pública de segurança que preveja, por exemplo, esse tipo de ação. A gente precisa que a nossa política pública de segurança resguarde a vida da população do Rio de Janeiro. E é importante que a gente traga também os dados apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2018, senhora presidente, no Brasil, ocorreram 175 mortes por dia. Foram pessoas vítimas de mortes violentas ou intencionais, como latrocínio, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e morte em decorrência de oposição à intervenção policial. Foram mais de 70% dessas mortes envolvem necessariamente jovens, negros, pobres, moradores de periferia e favela, que têm entre 15 e 29 anos de idade. Ou seja, a nossa população negra jovem está morrendo e a gente precisa dar resposta a esse tipo de situação. No Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública, 20 pessoas, em média, são vítimas de morte violentas e intencionais por dia. Senhora presidenta, 20 pessoas, em média, são vítimas de morte violentas e intencionais por dia. Isso é gravíssimo. E, de novo, o perfil do Rio de Janeiro dessas vítimas não é diferente do perfil dessas vítimas nos demais estados e cidades do Brasil. São, de novo, jovens negros, moradores de favela e periferia. Como resultado de uma política de repressão às drogas, centrada basicamente no confronto, porque não há trabalho de prevenção ou de inteligência que garanta aí assegurar a vida da nossa população, a gente vê o quanto que os recordes de assassinato são exatamente nesses confrontos. No Brasil, senhora presidenta, e é importante que se diga, nossas polícias matam 14 pessoas por dia. Enquanto no Rio de Janeiro, nos primeiros meses desse ano, só desse ano, a gente tem uma média de 7 pessoas mortas ao dia. Isso é gravíssimo e a gente precisa falar disso. E é importante falar que no Brasil também morre um policial por dia. Há 15 anos esse número vem se repetindo. Ou seja, quando a gente vai ver de que esses policiais estão morrendo, a gente vê que 80% dessas mortes, desses policiais, foram fora de trabalho. Ou seja, são vítimas, muitas vezes, de latrocínio. Ou seja, tentaram reagir a um roubo e aí vieram a ser assassinados. Então, é importante falar sobre isso, porque na reação, esses policiais estão armados. Isso significa, senhora presidenta, não é difícil pensar um pouco nisso. Significa que uma pessoa armada, ela tem toda a condição de ser assassinada. Ela, ao contrário de a arma proteger, na verdade, ela se torna um elemento a mais
para o assassinato desses policiais, e a gente tem que colocar isso na conta, a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. É fundamental. E aí, senhora presidenta, ao mesmo tempo em que ultrapassamos o patamar de mais de 60 mil mortes em 2018 no Brasil, mortes violentas e intencionais, a gente também superou a marca de mais de 700 mil pessoas encarceradas. Ou seja, estamos matando muito, estamos prendendo muito e a situação concreta da violência não está sendo resolvida. Isso é uma questão que a gente precisa analisar. Por que não está sendo resolvida? Porque quando a gente vê, somos a terceira população carcerária do mundo. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Isso representa que quando a gente prende, a gente ainda prende mal. Porque o nosso sistema de justiça, ele não faz justiça. Ele, na verdade, encarcera e joga essa população à própria sorte. Isso é muito grave, porque a gente precisa de políticas públicas, não só de ressocialização, mas que evitem que essas pessoas cheguem na prisão. Porque ser a terceira população carcerária do mundo e achar que a gente não está prendendo, existe aí uma esquizofrenia, um não entendimento da análise do que representam esses dados. E aí, senhora presidenta, é importante a gente falar que a gente tem esse número impressionante de mortes, mas é impressionante também o número de policiais adoecidos, fisicamente, moralmente e espiritualmente. E a terceira maior população encarcerada do planeta, sem que nada disso tenha se tornado uma sociedade segura. Pelo contrário, quando a gente vê, por exemplo, que só tem um psiquiatra, exatamente, um psiquiatra, para atender cerca de 45 homens policiais, isso é grave. Isso demonstra a negligência do governo com relação à vida desses policiais. Então eu pergunto, volto a indagar, qual é a política pública para assegurar a vida dos policiais? Qual é a política pública para assegurar a vida da população? A gente precisa reduzir o número de homicídios. Isso é urgente. Quando a gente olha, esses dados são alarmantes, senhora presidenta. A gente não pode naturalizar nunca esse tipo de situação. É importante trazer também que 47% de todas as mortes violentas e intencionais que acontecem no Estado, que envolvam apenas 10 dos nossos municípios, depondo negativamente, por exemplo, na nossa Baixada Fluminense. Significa dizer, senhora presidenta, que um esforço concentrado da política pública em apenas 10 municípios da nossa região metropolitana e Baixada, poderíamos reduzir em muito a violência no nosso Estado. Lamentavelmente ainda, não reconhecermos o plano de redução de homicídio do atual governo e que a gente precisa cobrar o governador, ao Witzel. Essa cobrança não é uma cobrança pessoal, essa é uma cobrança de um chefe de Estado que precisa dar informações para a sua população, que precisa assegurar a vida da população e de policiais. Então, nesse sentido, é importante buscar alguma racionalidade que seja nesse cenário aterrorizante. Inaugurou-se hoje, e é importante notar, estivemos presentes nesse momento, uma rede nacional de observatórios de violência, envolvendo 5 estados da federação e capitaneado entre nós pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, um órgão de pesquisa ligado à Universidade Cândido Mendes. Ou seja, um esforço coletivo para que esses dados não sejam caídos de forma... dados que sejam frios, que não levem em consideração essas vidas por trás. Essas vidas são de famílias destruídas, famílias inteiras destruídas. E a gente precisa falar disso. Humanizar esses dados, senhora presidenta. Quando a gente olha esses dados frios e a gente só vê como número, a gente está negligenciando necessariamente a vida dessas pessoas. Então, senhora presidenta, trata-se de um esforço no sentido de reunir
dados e pesquisa de qualidade nessa área que é tão sensível para a nossa população, para a população brasileira. Essa rede permitirá fornecer aos gestores públicos, eu acho que o governo Witzel vai poder, inclusive, se assenhorar desses dados para que possa subsidiar a sua política pública de segurança, mas eu gostaria de louvar, sem dúvida nenhuma, a iniciativa desse projeto pioneiro com relação a essa rede nacional de observatórios da segurança e da violência. Porque, senhora presidenta, a gente continua aqui esperando sempre que essa rede sensibilize o governo federal, o governo estadual, para que compreenda de uma vez por toda que segurança se faz com programas racionalmente elaborados, a partir de evidências. Segurança pública se constrói com políticas públicas e não com bravatas ou frases de efeitos, como a gente tem visto, não só no governo do Estado, mas no governo federal. Muito obrigada, senhora presidenta.